Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A separação e a expiação, a cura como liberação do medo. Só a mente pode criar, porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Os instrumentos de aprendizado não são lições em si mesmos. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros fatuais de aprendizado. Só a mente pode criar, porque o espírito já foi criado. Não tem o que fazer. Já é perfeito como sempre foi e sempre será, não tem mais nada ali, está pronto. Pronto, perfeito, imutável, eterno. A mente pode criar, o corpo não. O corpo é meramente um instrumento de aprendizado. Então, quando vamos aprender alguma coisa, tem os instrumentos adequados para facilitar o nosso aprendizado. Em tudo nós utilizamos instrumentos. Todos os instrumentos, eles são uma projeção do corpo físico, que é uma projeção da mente. Então vocês vejam, na sala de cirurgia tem os instrumentos cirúrgicos, que auxiliam no trabalho, e no trabalho acontece o aprendizado. Bom, o corpo é meramente um instrumento de aprendizado. Então, os 5 sentidos, que são as percepções, ou como nós percebemos toda a nossa volta, são inerentes ao corpo. E assim, tudo que nós percebemos nos faz utilizar o corpo da forma como a mente determina. O corpo sozinho, ele não age, ele não faz nada. A mente é que comanda o corpo. O corpo sozinho nada pode fazer. Você pode ver um caminhão grande, desses grandes caminhões, andando na estrada. Quem comanda o caminhão? Quem dá os comandos de direção, de velocidade, de freio, de troca de marcha, de tudo que tem que fazer? É o corpo ou é a mente? A mente do condutor. E ele utiliza o corpo para ativar, como instrumento para ativar o freio, o acelerador, a troca de marchas. Utiliza os 5 sentidos, a percepção, para conduzir a direção, a velocidade. Então utiliza a visão, a audição, o tato.
Então, todos os sentidos do corpo e o corpo em si é utilizado pela mente para conduzir o caminhão. E o corpo é instrumento de aprendizado na condução do caminhão. Porque quem conduz é a mente, não é o corpo. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade, da expiação, no que se refere às defesas de dois gumes. Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. As capacidades do corpo podem ser, e com frequência são, supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui o termo, entre aspas, indigna, subentende apenas que não é necessário proteger a mente, negando que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. Então vejam, as capacidades do corpo são comumente supervalorizadas. Então, um jogador de futebol que joga muito bem, se valoriza as capacidades do corpo. Um atleta, um corredor, alguém que nada, né? Enfim, alguém que consegue ter uma percepção melhor das coisas físicas. Então, as capacidades do corpo, elas são comumente tão supervalorizadas que é impossível negar a existência do corpo. Praticamente impossível. O corpo está aqui. Não há como negar. Como o corpo é meramente um instrumento, em alguns momentos se pode negar a existência do corpo porque ele não é mental, porque não é espiritual. Então eu já vi dizer, o corpo não existe, o corpo é maia, o corpo é ilusão, as coisas físicas não existem. Não há como negar que elas estão aqui, que elas existem sim. Acreditar na existência do corpo como algo eterno, isso é o erro número 1. Então, acreditar nos corpos físicos, sejam animados ou não, é o erro número 1. Negar é o erro número 2, porque estão aqui. Não há como negar a existência do corpo, ele está aqui. Não há como negar a existência das coisas físicas, estão aqui. Não é para negar. Porque se nós começamos a negar qualquer coisa, daqui a um pouco nós vamos negar o nosso próprio poder. E é a esse ponto que nós chegamos, com a negação. Se você nega uma coisa, você nega tudo, você nega a si mesmo e o seu poder. Então não é para negar nada. Tudo está aqui. É para não fazer confusão de níveis. O corpo é um instrumento de aprendizado, o espírito é perfeito e a mente é o aprendiz.
Então o corpo não pode criar, o espírito já foi criado e a mente é a única que pode criar. E nós já vimos como é criar. Criar é estender a nós mesmos naquilo que nós somos. Então nós podemos criar alegria, amor, felicidade. Perfeito. E isso só acontece no nível da mente. O corpo físico, o nosso, e os outros, e os inanimados, são instrumentos de aprendizado. Então nós podemos utilizar um instrumento de aprendizado para criar alegria? Sim, é para isso que ele serve. Então, como que eu utilizo um instrumento de aprendizado para criar alegria? Um sorriso cheio de alegria e de felicidade desperta e cria alegria no outro. A gente não esquece quando ganha um sorriso cheio de amor, de alegria e de felicidade. Aquilo foi criado, aquilo é para sempre, nunca vai ser esquecido, é eterno. Então você pode usar o corpo sim para criar, mas você usa ele como instrumento. Nós já vimos aqui que toda palavra que termina em mento se refere à mente. Então, treinamento, conhecimento, se refere a algo relacionado à mente. Então, quando o jogador de futebol treina, não é o corpo, não existe a palavra treina corpus. É a mente que treina o corpo para potencializar as suas capacidades. Sempre. É a mente que determina. O corpo é neutro, ele não faz nada, ele é um instrumento, é como a enxada na mão do agricultor. A gente deve cuidar do corpo? Sim. Ele é meu instrumento de aprendizado e eu sou responsável pelo instrumento de aprendizado. Então vou ter cuidados com ele sim, porque é meu instrumento de aprendizado. Então não vou expô-lo a algo que possa deteriorá-lo. O agricultor não bate com a enxada numa pedra, porque sabe que vai estragar o instrumento de trabalho. Assim nós também temos que colocar o corpo no seu devido lugar. É instrumento de aprendizado e eu posso utilizá-lo para aprender a estender alegria, amor, felicidade, paz. E todos os outros corpos físicos a mesma coisa. Então não devemos negar a existência. Fazemos confusão de níveis quando negamos a existência do corpo ou quando supervalorizamos o corpo a ponto de acreditar que somos o corpo. O corpo é meramente parte da nossa experiência física. É parte como instrumento de aprendizado. Não é o corpo a coisa mais importante, é a mente. Tanto que nós aprendemos, na quaresma a gente faz a meditação. Lembra que tudo que é pó, pó voltará. O corpo é feito de pó e água. Não há como dizer que não. Então olha lá, de barro foi feito Adão. Barro é o quê? Pó e água. Então a Bíblia está certa. Adão é o corpo, não o ser. E a ciência confirma. E se alguém duvida, vai lá no crematório e manda cremar o corpo. Você vai ver que a água se evapora e vão te entregar um montinho de pó.
Eis o teu corpo que voltou ao pó. E olha que ele coloca assim, o pior que pode acontecer é o uso faltoso do instrumento de aprendizado. Mas quem é que usa o instrumento de aprendizado é a mente. Então a mente pode utilizar o instrumento de aprendizado, ele utiliza o uso faltoso, e aí falha no aprendizado, porque está utilizando o instrumento para outra coisa, ou de forma inadequada. Mas quem faz isso é a mente. Por isso que é importante essa compreensão da utilidade do corpo como instrumento de aprendizado e como nós temos que cuidar dele. Mas na verdade, se nós olharmos, nem o corpo morre. Porque se o corpo é pó e ao pó voltará, ele se transforma em pó outra vez. E o pó vai para a terra. E a terra gera alimentos que alimentam os corpos. Então nós podemos dizer que os corpos brotam da terra, porque tudo vem da terra. O corpo cresce alimentado por tudo que vem da terra. Então, a maçã, o trigo, tudo que alimenta o corpo e faz o corpo crescer, vem da terra. Então, quando ele volta para a terra, ele vai se transformar e daqui um pouco aquele pó, ele já está fazendo parte de outro corpo. Vai ali onde você lançou o pó, vai nascer uma bananeira. Alguém vai comer a banana para alimentar o corpo, então já está integrando outro corpo. Então está tudo muito integrado e nada morre. O corpo é teu instrumento de aprendizado. Uma vez que você não tem mais o corpo, você já aprendeu, o corpo não é mais instrumento de aprendizado, a mente tem que aprender com o corpo. Por exemplo, quando você vai aprender física, você vai lá no laboratório de física, e lá tem os instrumentos de aprendizado, que vão provar para você como é que a bola rola, o que acontece quando você joga uma coisa para cima, por que a atração da Terra puxa para baixo. Mas depois que a mente aprendeu, não precisa mais do corpo. Ela já sabe. Então, quando eu aprendi a contar, no primeiro ano de escola, lá que a gente aprendia a contar, então contava assim, 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 dedos na mão. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Agora vamos contar assim. Eu tenho 1. Mais 1 são 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. E agora, quanto é 2 mais 2? A gente ia lá nos dedinhos. 1, 2. Mais 2. 1, 2. São 4. 2 mais 2 são 4, professor. Tá, agora põe as mãos para trás. Quanto é 2 mais 2? Sem contar nos dedos. Se você sabe dizer quanto é 2 mais 2 sem precisar do corpo, o corpo serviu como instrumento de aprendizado. Agora a mente não precisa mais do corpo, ela já sabe. A gente dizia fazer conta de cabeça. A gente já sabe, não precisa mais. Então os livros de matemática e todos os instrumentos de aprendizado, eles são úteis para o aprendizado. Quando a mente aprende, não precisa mais dos instrumentos. Então a mente aprende a criar porque utilizou o corpo como instrumento de aprendizado, como laboratório. Agora, eu já sei como é que funciona. E é a mente que funciona. Nós estamos vendo que
Até um amigo que frequentou o nosso grupo há uns quase 30 anos, lá no início dos anos 90, ele veio novamente, fez uma visita. Ele estava afastado, já fazia uns 15, 20 anos que ele não aparecia, apareceu. E aí eu convidei ele para participar do curso. Ele disse: pois é, você veja que facilidade. Quando eu comecei a estudar contigo, a gente não tinha celular, não tinha internet. Estava começando o Windows 95, isso foi lá em 95, mas a gente já estava antes disso. A gente já, antes de ter o Windows, de ter esses micros pessoais, né? E não tinha nada disso. E só se faziam as coisas de corpo presente. Então era tudo presencial. Então o corpo era tão importante, porque o corpo podia me levar, eu podia utilizar o corpo para ir até onde você está e participar contigo do curso. Hoje ainda ele me disse isso, né? E hoje ainda, né, nós falamos a mesma coisa. O corpo não é mais tão importante. Hoje nós percebemos que o que funciona é a mente. Porque nós estamos todos aqui de mente presente e o corpo está cada um na sua casa. Tem gente que está em São Paulo, tem gente que está no Rio Grande do Sul, tem gente que está na Europa. E estamos todos juntos. Então o que funciona, o que aprende é a mente. Mas enquanto nós não estamos de corpo presente, o curso não é presencial, nós utilizamos o corpo para apertar a tecla que vai nos conectar para estarmos todos juntos. E quando aprendemos isso, nós não precisamos mais disso. Veja, acho que algo que sempre foi buscado foi a comunicação à distância. Lá tinham os índios que se comunicavam com sinais de fumaça. Tinham aqueles que se comunicavam na batida dos tambores. Tinha um mensageiro que levava mensagens decoradas de um lugar a outro. Decorava a mensagem e levava para alguém que estava à distância. Depois inventaram o papel, depois inventaram os códigos que vieram lá dos sinais de fumaça, tiveram origem no sinal de fumaça, na batida do tambor. Até hoje o nosso celular ele funciona na batida do tambor. Todo o sistema de conectar ainda está fundamentado na batida do tambor. Porque você bate num número, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, cada número ele manda um impulso eletrônico. É como tu bater assim, ó. Tum, 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 tum. São impulsos, só que hoje nós não fazemos mais no tambor, nós fazemos com um toque de dedo, e ali onde nós tocamos o dedo, nós impulsionamos uma série de pulsos eletrônicos que vão determinar quantas batidas vão dar e vão determinar aonde deve chegar aquela comunicação e o que deve abrir, o que deve funcionar, aonde. Então são todos os circuitos eletrônicos que imitam, aliás, o nosso cérebro e o funcionamento das sinapses do nosso cérebro. Agora, a mente, o cérebro, não é a mente. Ele é um instrumento de processamento de informações que a mente utiliza. Quem faz todo o processamento é a mente. Essas super máquinas aí que processam milhares de informações em questão de segundos,
Elas não se fizeram por si mesmas. Tem uma mente que fez aquilo imitando o funcionamento das sinapses do nosso cérebro, buscando, pesquisando como o nosso cérebro funciona, e como fez circuitos eletrônicos. O nosso cérebro também é eletrônico. Só que os sistemas do nosso cérebro são orgânicos. E nós utilizamos matéria física. Nós ainda não evoluímos para a propulsão orgânica das nossas comunicações. Mas nós já temos as tais inteligências artificiais que você programa. Isso é fácil de programar uma inteligência artificial. Se você apertar tal coisa, você diz isso. Se a pessoa apertar o 2, você diz tal coisa. Se apertar o 3, você diz, ah tá, então você escolheu a opção 3. Aquilo está tudo pré-gravado. Não tem inteligência ali. Não existe inteligência artificial. É a mente que dá os comandos. E aquilo é tudo pré-gravado. Isso que chamam de inteligência artificial, que processa as informações e dá respostas, é tudo pré-gravação, é tudo programação. A inteligência que programou aquilo é que é a inteligência. E a inteligência é o uso apropriado do cérebro, que é ter um instrumento de processar dados e informações. E aí você coloca isso num outro nível, no nível físico. Mas quem comanda tudo isso é a mente. É como o motorista do caminhão. É a mente que comanda, não é o corpo. Então, tudo isso é o funcionamento de todas as coisas. Então, todas as invenções, elas são projeções do nosso próprio corpo. Toda invenção é uma projeção da tua própria mão. O caminhão é uma projeção do teu próprio corpo. Porque você não consegue carregar uma carga imensa. Então você estende o teu corpo em caminhão. Projeta ele em caminhão. E assim nós aprendemos a conduzir. Uma vez que nós aprendemos a conduzir, daqui um pouco nós não vamos mais precisar do caminhão para conduzir as cargas. Porque tudo isso foi a perda do nosso poder. Então, quando ele fala aqui na negação do nosso próprio poder, é porque nós negamos o nosso poder. Por medo. Então, quando perguntaram para Jesus como é que fizeram as pirâmides, ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para a montanha, vai para lá, a montanha vai. Quando perguntaram lá para os antigos da Ilha de Páscoa como é que eles levavam aquelas estátuas gigantes até a praia, o que se ouviu dizer foi: os antigos diziam para Rapa Nui, vai para a praia, camina Rapa Nui. E a estátua caminhava, ela ia. E nós fomos perdendo esse poder. Agora nós precisamos de guindaste, de caminhões, de tratores. E o que nós estamos fazendo? Quando se fala na jornada de volta, é porque nós temos que voltar. Temos que aprender a não ter medo do nosso poder e voltar. Então o que eu digo? Primeiro a comunicação tinha que ser corpo a corpo. Depois inventaram o mensageiro, depois o sinal de fumaça, depois o tambor, depois que inventaram o papel, transcreveram o que estava nas paredes dos templos para os papiros, aí você levava o papiro com a mensagem para outra pessoa.
depois os livros, depois a radiocomunicação, depois o telefone, o telégrafo, o telefone e o celular. Agora o celular não precisa mais contato físico nenhum com nada. E funciona. Você fala aqui e a pessoa ouve lá no Japão o que eu estou dizendo e me responde instantaneamente. Qual é o próximo passo? Não precisar mais de instrumento nenhum para me comunicar com quem quer que seja, onde quer que esteja. Eu costumo brincar que esse sistema eu já tenho ele pronto. Não precisa mais de instrumento nenhum para se comunicar com quem quer que seja, onde quer que esteja. Eu só ainda não coloquei em prática porque eu não sei como é que eu faço para cobrar. Porque o celular eles sabem como cobrar, esse sistema não tem como. Então isso não interessa. Isso. Como não tem como cobrar, não interessa para ninguém desenvolver isso, né? E o nosso poder é a mesma coisa, nós temos esse poder de comunicação. Não tem bloqueio. O bloqueio que nós temos para nos comunicar é justamente a crença na coisa física, que precisa de algo físico. Pega uma pessoa, pega um índio, que está lá no meio da floresta, daquelas tribos que ainda não se comunicaram, não tiveram contato com nenhum homem branco. Vai lá e leva um celular para ele. Eu sei que naquela Copa do Mundo que a gente perdeu de 7-0, né? Fizeram tanto alarde, não sei o que, eu lembro que eu vi que levaram um jogador famoso de futebol, com a permissão da FUNAI, ele ia levar uma bola para uma tribo que não tinha contato, lá no meio da selva amazônica, com uma tribo que não tinha contato com os brancos, que não tinha rádio, não tinha celular, não tinha televisão, e nunca tinha saído de lá. Ah, nós vamos levar uma bola, né? Um jogador famoso, eu não me lembro quem foi o jogador, mas viajaram de avião, de barco, a pé pela trilha na floresta para chegar lá na tribo com um assistente da FUNAI lá que teve a permissão para fazer com cinegrafista, com não sei o que, né? Aí quando chegaram lá, apresentaram a bola pro índio, ele olhou para aquela coisa e ele disse, bola, bola, futebol, o jogador ficava lá mostrando, né, claro, para as câmeras gravarem. Aí fez lá, chutou a bola para cima, para um lado, para o outro, o índio olhou para aquilo e deu uma flechada na bola. Isso praticamente disse, a gente não quer essa coisa aqui, volta para onde você veio. Então, agora você leva um celular e mostra para ele a imagem, faz uma ligação de vídeo. Como é que ele vai perceber isso? Vai achar que tem alguma coisa muito estranha ali, né? Vai gerar medo nisso, né? Por quê? Porque para falar com outra pessoa tem que estar aqui. Ah, eu vou te mostrar que não precisa. Como que não precisa? Como é que eu vou falar com alguém que não está aqui? Que está em outro lugar, né? Então, o que bloqueia essa comunicação? A crença. Porque ele acredita que para se comunicar com outra pessoa, ou é no toque do tambor, ou na presença. Então nós ainda, as nossas crenças nos impedem de nos comunicarmos sem que haja aparelho nenhum. Então nós acreditamos tanto na coisa física, é isso que ele diz, nós supervalorizamos as capacidades físicas. Por isso que nós precisamos delas. Então acontece a negação da vista espiritual e a perda do nosso poder. Então, se nós recuperarmos esse nosso poder, nós vamos dizer para a montanha, vai para lá, a montanha vai.
A gente não consegue dizer para uma pena vai para lá. Ela não vai, porque nós não temos fé que podemos fazer isso. Então a gente precisa de algo físico para empurrar a pena de um lado para o outro. Ficar soprando, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E ela mesmo assim não vai para onde a gente quer que ela vá. É a pouca fé é o pouco poder. A fé é o nosso poder. Nós não temos fé, então nós não podemos. E aí a gente não pode nada. E como a gente se acredita sem poder, que a gente não pode nada, a gente se reduz à insignificância de que a gente só pode aquilo que o corpo pode. E isso é muito pouco para nós. Então nós temos que começar a olhar para o nosso sistema de crenças e reavaliar que nós podemos muito mais que isso. A nossa mente é muito poderosa, o corpo não. E aí outra vez vem a história da confusão de níveis. Nós acreditamos que o corpo é poderoso, porque o corpo pode empurrar uma almofada, o corpo pode conduzir um caminhão com uma carga de 10 toneladas. Nós acreditamos que é o corpo que faz, não a mente. E aí como é que tu vai acreditar numa coisa que não é o corpo? Acredita só no corpo. Supervalorizamos as capacidades do corpo e isso nos leva a uma negação e a perda do nosso poder. Aquilo que eu não posso ver não existe. O corpo eu posso ver, então eu posso ver o corpo empurrando a caixa, então o corpo existe. Interessante. As pessoas dizem que a ciência nega a religião. Eu digo que não, que ela funciona a favor da religião, para explicar aquilo que nós não conseguimos entender. A mesma coisa que eu disse lá do Adão. De barro foi feito Adão. A gente ouve isso e diz, ah, isso é história lá da Bíblia, de barro foi feito Adão. Mas olha se não é. O corpo não é feito de barro, não é pó e água. Pó e água não é barro. Nós não alimentamos com tudo que vem da terra o corpo. Não tem nada que a gente alimente o corpo que não seja feito, a matriz não seja o barro, que é pó e água. A laranjeira só nasce se tiver terra e molhada. Se não tiver molhada, se não tiver o barro, pó e água, não nasce nada. Então, a laranja, ela é constituída através do que a terra produz. Então tudo é produzido, o trigo é a terra que produz, né? A laranja, o abacate, a abóbora, o alface, tudo vem da terra. E tudo que se alimenta da terra é feito de terra. Se você lança uma semente de abacate na terra, vai nascer uma árvore que vai gerar abacates. E se nós lançamos o sêmen de um homem, ele vai gerar outro homem. Então, tudo é da terra. A galinha se reproduz através do ovo. E nós através do sêmen e do óvulo, que é a gestação. Então, tem muitas formas de reprodução. O trigo se reproduz quando lançado na terra. A semente germina e se reproduz em cachos de trigo. Então vejam, tudo vem da terra. Não importa que forma tome. A forma que toma é a partir do sêmen ou da semente, que origina tudo que cresce da terra. Se é assim, então Adão foi feito de barro, sim.
E a ciência diz o quê? Contraria? Não, em momento algum. Ela ajuda a explicar. E a ciência está nos ajudando a explicar agora que a mente é que importa. Tanto que nós estamos aqui com o que tem de tecnologia mais avançada na ciência, que é esse sistema de reunião à distância, com várias pessoas, inclusive podendo compartilhar imagem, e instantâneo, com uma diferença mínima, que é o delay, para chegar a imagem e o som até você, retornar até onde eu estou, e todos podem ouvir e compartilhar e falar, estar aqui ao mesmo tempo. Isso é a ciência trabalhando para que nós possamos compreender que já o corpo não é mais tão importante, que nós podemos estar a qualquer distância. E o celular diz que não precisa mais nem fio. Então, o que falta? Falta darmos um passo além para mostrar que não precisa mais o corpo. Porque a mente já aprendeu. Quando a mente aprender, não precisa mais do corpo. O corpo físico dos meus livros de português, matemática, história, acho que já voltaram ao pó faz muito tempo. Eu não preciso mais deles porque eu já aprendi. Quem aprendeu o corpo? Não, a mente. Se eu tirar o cérebro, se eu tirar o cérebro fora da minha cabeça, eu perdi isso? Não. O cérebro processa informações, mas não é ele que aprende, é a mente que aprende. É a mente que tem todos os conteúdos, não é o corpo, nem nada físico, nem nada orgânico. Então, a mente continua a criar eternamente. A mente é eterna, eternamente, então ela vai criar. Não precisa mais do instrumento de aprendizado. Já faz conta de cabeça. Então, por isso que a importância de utilizar o corpo e os corpos físicos como instrumento de aprendizado são tão importantes. Que o corpo é totalmente neutro. Como explicou Hermes, um corpo da mesma natureza não move um corpo da mesma natureza. Isto é, uma almofada não pode mover outra almofada. Então, o que é que move os corpos? O micro e o macro estão dentro da mesma mecânica. O que é que move todos os planetas, as galáxias e todos os astros e tudo que está em movimento? Se um corpo da mesma natureza não pode mover um corpo da mesma natureza, o que é que move os corpos? Todos, o nosso, os astros, o Sol, as estrelas, as galáxias. O incorpóreo, aquilo que não tem corpo. Porque não é da mesma natureza. E o que é incorpóreo? A mente. Mas se a mente mover alguma coisa, essa coisa pode mover outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Dessa forma, quando uma borboleta bate as asas lá na China, esse movimento suave das asas da borboleta pode causar um deslocamento de ar, e vai deslocar, que move todo o universo. Então o universo está em constante movimento. Movimento. A mente move tudo. Em latim, anima, omni anima mundi. É a alma do homem que move o mundo. Não é o corpo. O corpo é movido, porque o corpo é animado.
O corpo não é quem anima. Isso a gente aprendeu lá nos primeiros anos de escola. Os corpos animados e inanimados. Então o corpo é animado. A alma do homem é que move o mundo. Omni anima mundi. Então, a alma e a mente. A mente é que movimenta todos os corpos físicos. Os planetas, as galáxias, tudo. Tudo é a mente. É o incorpóreo. E nós damos tanta importância para os corpos, né? Essa aqui é a questão. Mas não é para negar o corpo, é para cuidar bem dele. É o que ele diz aqui. Não nega o corpo, cuida bem. Deixa ele bem bonito, bem ajeitado, cuida bem, bem cuidado. É assim que devemos fazer. Uma semana cheia de bênçãos, de paz e de alegria para todos. E muita gratidão por estarem conosco. Boa noite, bênçãos e milagres. Boa noite, bênçãos e milagres. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Gratidão pela palestra de hoje. Muito obrigada. Boa noite também. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.